Que tipo de Natal você comemora? Existem pelo menos dois tipos de Natal. O verdadeiro Natal, o Natal em que o Filho de Deus é nascido, e o Natal comercial, das mídias, das instituições sociais, da distribuição de presentes, dos requintes, festivais. E aí eu pergunto a você, que Natal você deseja comemorar? O Natal verdadeiro é o Natal em que Deus, como Criador, tendo no Jardim do Éden um casal que ele havia criado, ele estava muito feliz, mas ele, na sua presciência, ele já sabia o que ia acontecer. Ele bem sabia que aquele casal haveria de transgredir o seu comando, a sua palavra, a sua ordem. E aí aconteceu. O pecado foi consumado. E ali naquele mesmo lugar, Deus já começa a providenciar o remédio, a solução para a separação eterna do homem com relação a ele. E a Bíblia até diz que da semente da mulher nascerá um varão que esmagará a cabeça de Satanás. E foi o que aconteceu. Deus, no momento certo, o próprio apóstolo Paulo, em Gálatas 4, versículo 4, ele diz que na plenitude dos tempos, Deus mandaria Jesus. E isto aconteceu. Mas o que a palavra de Deus também diz que em João, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo estava com Deus. O Verbo era Jesus. E esse Jesus, que Deus, como Pai, escolheu para que ele viesse e se tornasse homem, tivesse a natureza humana, mesmo sendo Deus. E esse Jesus, ele veio a este mundo de forma natural. Só que para isto, Deus havia colocado algumas condições para que ele nascesse. Ele teria que nascer de uma mulher temente, obediente a ele, e também que fosse virgem. Em Israel havia muitas mulheres tementes a Deus, obedientes ao seu comando, mas também virgens. E Deus achou por bem escolher Maria. E Maria até disse que ela, na sua humildade, na sua simplicidade, como serva, Deus havia escolhido. O que aconteceu? Maria era uma mulher que estava já se preparando para o casamento. Ela era noiva de José, um homem também temente, obediente a Deus. E José, descobrindo que Maria agora estava grávida, ele secretamente pensou em deixá-la, não falando para ninguém. Mas numa noite, ele teve um sonho e o anjo do Senhor lhe disse que ele deveria não abandonar a Maria, deveria cuidar dela durante a gravidez, assumir a paternidade de Jesus. Jesus nasceu de forma, como eu falei, diferente. Não teve a participação do homem. O ventre de Maria foi apenas usado como instrumento para trazer Jesus, que seria o suficiente para ser o Salvador do mundo. O nascimento de Jesus, o
só o nascimento não resolveria. Ele teria que passar por uma situação difícil, que seria a sua própria morte. Mas é interessante que Jesus nasce e Satanás já tinha um plano de matá-lo. O rei Herodes, sabendo que Jesus tinha nascido, ele arquiteta um plano, matar todas as crianças que tinham até 2 anos de idade, porque assim ele poderia estar eliminando o Filho de Deus. Maria e José, sabendo do plano de Herodes, foge com Jesus, aí um bebê, um infante, para o Egito e permanece lá até a morte de Herodes. Jesus agora é uma criança, o Natal, o verdadeiro Natal estava estabelecido por Deus, mas a palavra de Deus diz que a vida de Jesus nessa terra foi muito curta. Apesar dele ter a natureza humana, ele também tinha a natureza divina e nele não houve pecado algum. Porque todas as pessoas têm seu nascimento, seu Natal em pecado. O salmista Davi, ele bem disse: em pecado me concebeu minha mãe. Então, no Salmo 51, 4, mostra que nós nascemos em pecado. Jesus foi a exceção. Então, Jesus cresceu em sabedoria e graça e viveu até 33 anos. E a Bíblia diz que sem remissão, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Então, Deus, dando Jesus para nascer, ele também, na sua onisciência, ele já sabia que Jesus teria que morrer, porque se não houvesse derramamento de sangue, se a vida não fosse dada, Jesus teria que dar a sua vida para o resgate de todos nós, para a salvação. E aí o que acontece? A Bíblia diz que antes de Jesus, os sacrifícios eram feitos, os animais eram sacrificados para que seu sangue pudesse estar limpando as pessoas dos seus pecados. A Páscoa também foi isso. A Páscoa judaica, um cordeiro teria que ser dado, teria que ser imolado, e ele poderia ter apenas 2 condições: 1 ano de idade e também não ter defeito algum. Jesus é o Cordeiro de Deus, sem defeito, sem mácula. E para nós, este Natal verdadeiro em que Jesus nasce com o objetivo de ser salvador da humanidade. E aí a grande pergunta: você está preocupado em comemorar o Natal verdadeiro, Cristo nascendo para trazer vida, salvação a todos nós, ou apenas um Natal festivo de comemorações, de presentes, de presépio, de tantas outras coisas, mas que neste momento você esteja pensando, refletindo: eu desejo o Natal verdadeiro, que Jesus esteja nascendo verdadeiramente na minha vida e que eu experimente o novo nascimento. Quero agradecer a você que está me ouvindo. E se você, ao assistir esse vídeo, gostou, aprendeu sobre o Natal, sobre Jesus que nasceu e depois morreu, e que a Bíblia diz que hoje ele está como intercessor, intercedendo por mim e por você diante de Deus, então curta e se inscreva no canal. Muito obrigado.